amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim. Glória a Deus. Abra tua Bíblia comigo, irmão. Tiago, capítulo 1. Amém? Tiago, capítulo 1. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Nós vamos ler do 2. Do capítulo 1, versículo 2 até o 15. Meus irmãos, tede grande gozo ou alegria, quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não o lança o rosto, e se lhe há dado. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Porque sai o sol com o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído, engodado pela sua própria concupiscência. Pois havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Amém? Tiago, quando ele escreveu essas cartas, que está no princípio aqui no versículo 1, fala que ele está enviando essa carta às 12 tribos dispersas, a igreja dispersa. Então, os historiadores, os teólogos, eles concluem que essa igreja que Tiago está enviando essa carta, são os novos convertidos, aqueles que se converteram após a morte de Estevão, que eles iam se convertendo e iam se dispersando. Por que eles iam se dispersando? Porque havia perseguição. Então eles entregavam suas vidas para Jesus e já começavam a ser perseguidos. Então Tiago, ele manda essa carta a esse povo. Ele não manda para uma igreja, ele manda para um povo. São 12 tribos. Ele manda, vamos assim dizer, para o mundo. Aonde estivessem os crentes, essa carta seria alcançada. Mas ele fala assim, só para a gente, antes da gente já continuar aqui, eu vou falar para vocês. No tempo dessa perseguição, então tinha morte, fome, frio, calor, eram apedrejados, açoitados, humilhados, eles não tinham uma vida financeira estável, boa, né? Eles não tinham dinheiro, vamos assim dizer, transporte, só se fosse num animal, eram rejeitados, presos, eram considerados a escória do mundo. Olha bem, quais eram as pessoas que Tiago estava enviando essa carta? Vamos nos colocar um pouquinho no lugar deles. Perseguição, fome, apanhar, ser apedrejado, ser perseguido, ser preso, ser maltratado, ser humilhado. E aí Tiago manda uma carta para eles dizendo assim, meus irmãos, tende grande alegria quando cairdes em várias tentações. Não é da gente se pensar como que Tiago manda uma carta, o apóstolo Tiago, como que ele manda uma carta dizendo, vocês tenham alegria quando vocês caírem em várias tentações, ou provações, algumas traduções estão. Ter alegria quando está passando na prova, ainda mais na situação deles, que era muito, muito pior do que talvez a nossa hoje aqui. Não posso dizer o que você está passando, mas Deus sabe. Mas com certeza nós não estamos vivendo um tempo desse. Com certeza nós não estamos numa perseguição
tão ferrada como essa. Nós, com certeza, nós não estamos passando necessidade como esses homens passavam. Com certeza, nós não estamos precisando se esconder para adorar a Deus, como foi dito. Nós estamos na casa do Pai, temos a liberdade de adorar o Senhor. Aí Tiago fala, olha, vocês fiquem felizes, sejam alegres, tenham alegria, porque vocês estão sendo perseguidos. Mas vocês têm que ter alegria, porque vocês estão passando por essa prova. Vocês estão sendo tentados e atormentados, mas tem que ser com alegria. E que alegria é essa, será que o Tiago pedia? Que alegria é essa que Tiago pedia que eles sentissem, mesmo em toda essa dificuldade? No versículo 3 ele fala assim, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, completos, sem faltar em coisa alguma. Meu irmão, você sabe o que eu vejo que Tiago estava falando ali para aquele povo? Olha, passem com alegria, porque essa palavra vai precisar chegar lá em Ubatuba. Essa palavra vai precisar chegar em Taubaté, essa palavra vai precisar chegar no Brasil. Sabe o que eu vejo? Como que nós temos passado diante das provas comparado a essa, porque as nossas provas, como já foi dito, são muito pequenas perto dessas que eles passavam. Como que nós temos, como que o mundo, como que as pessoas têm visto eu e você passando pela prova? Porque nós passamos, todos nós temos provas. Não digo todos os dias, mas nós temos nossas lutas, nós travamos as nossas batalhas. E como que você tem agido, o que você tem feito diante dessa luta, diante dessa batalha? Talvez você possa dizer, pastor, a minha situação é muito difícil, porque eu tenho um filho viciado, que está na droga, eu tenho um marido viciado, eu tenho talvez até uma esposa viciada, eu tenho alguém que está enfermo, eu tenho alguém que esteja até em estado terminal de alguma doença, ou câncer, seja o que for. Mas eu te pergunto, quem é o teu Deus? Quem é o teu Deus? Porque Tiago, quando ele falou, passem alegre por essas provas, ele sabia quem era o Deus deles. Ele sabia como esse povo servia ao Senhor. Então ele estava pedindo o quê? Fé. Ele fala, olha, permaneçam na fé. Tenho, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito, para que o mundo veja que vocês suportam as lutas. Não é fácil. Eu sei que muitas vezes nós fraquejamos. Muitas vezes, às vezes, a gente acaba esmorecendo, falando, Deus, não é assim? Está difícil, Deus. Mas qual é o impossível para o teu Deus? O que Deus não pode fazer por você? Você sabe o que Deus não pode fazer por você? Aquilo que você não permitir. É a única coisa, uma das coisas, a única não, são várias, mas se existe algo que Deus não pode fazer na tua vida, é aquilo que você não permite que Ele faça. Aquilo que você não deixa Ele fazer. Eu costumo dizer que tem situações das nossas vidas, que não somente como pecado, mas como situações difíceis, tem situações familiares, né? Tem aquela situação às vezes de família que você fala assim, olha, isso não tem nada a ver com ninguém. Eu tenho a minha intriga com a minha família, eu não tenho problema, eu deixo isso para lá, ninguém toca nisso. E acaba que você fica com um pecadinho de estimação, guardando ele porque ele é teu. Né? Eu digo pecadinho de estimação porque você fala, não, é meu, ninguém tem nada a ver com isso. Sabe por que às vezes nós não deixamos tocar? Porque às vezes esse pecado, essa situação, é como se fosse um machucado, uma ferida, quando ela está inflamada. Que a gente não quer deixar mexer, a gente se pôr álcool, então nem pensar. Né? Se pôr álcool no machucado, nem pensar, não, daqui ninguém, álcool não. Mas se aquilo ali é o que vai desinfetar, o que vai fazer bem para você e vai te curar, é isso que você tem que fazer. Então, Tiago, ele sabia que ele falava com um povo que aceitava a palavra de Deus, conhecia Deus. Sabe por quê? Porque entregava suas vidas em meio a uma tribulação. Eles entregavam suas vidas para Jesus, passavam a seguir Jesus em meio à tribulação, em meio à dor, em meio à fome. Eles se desfaziam de tudo que tinham, vendiam suas propriedades para servir Jesus. E aqui fala de fé. Hoje mesmo eu estava conversando com a minha esposa durante o dia, falei, nós precisamos aprender muito sobre fé. A igreja do Senhor precisa aprender muito sobre fé. O que é fé? Aí nós temos aquela passagem, que não precisa abrir de Hebreus capítulo 11. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vêem. Amém. Mas só que Jesus falou assim, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer para aquele monte, lança-te ao mar, e ele vai ter que obedecer. Sabe o que pode significar esse monte? Aquela situação que você vem vivendo há anos. E hoje o Senhor te fala, se você tem fé, fala, problema, você não existe mais.
Porque eu creio no Deus da Bíblia, esse Deus em que Tiago falou, que eu tenho que passar pelas minhas provas cantando, adorando ao Senhor, sorrindo. E por que ele tem que passar sorrindo? Porque você sabe, você vai ver na continuação, para onde você está indo, você sabe o teu caminho, você sabe quem te espera, você sabe qual é a tua morada. Esse tem que ser o meu maior motivo de alegria, a minha morada eterna com Deus. Porque Jesus é bem claro, a palavra de Deus é bem clara, vocês são peregrinos, vocês estão de passagem nessa terra. É que nós valorizamos de uma forma errada, irmão. Eu creio que ninguém está vivendo até 150 anos, mas até 130 parece que tem alguém aparecendo por aí com 130 já. E a gente acha que isso, às vezes é valoroso. Não, nós estamos vivendo mais. Hoje o brasileiro vive mais, ele está se prolongando os dias de vida. Aí eu te pergunto, para quê? Para quê que ele está se prolongando? O Senhor me chama a atenção e chama a atenção da igreja. Para quê que nós queremos prolongar nossa vida? Para quê que nós queremos viver mais nessa terra? Eu creio que não seja para sofrer. Existem projetos de vida, amém. Mas se o teu projeto de vida não tiver Jesus no meio, ele é um projeto falho. Se o teu projeto de casamento não tiver Jesus no meio, ele é falho. Se o teu projeto de trabalho, ele é falho se não tiver Jesus. Tudo aquilo que você possa arquitetar, tudo aquilo que você possa planejar, como filho de Deus, se você não colocar Jesus, se você não colocar Ele junto com você, e você se alegrar pela presença dEle com você, ele é falho. Ele tem 99,9% de chance de não dar certo. Como eu disse aqui, a hora que nós oramos pelo casamento da irmã, meu casamento era um fracasso. Fracasso assim, eu amava a minha esposa, mas eu não dava valor, era uma coisa, tipo assim, como se fosse uma obrigação de cada lado estar junto. Mas quando eu coloquei Jesus, eu valorizei essa palavra, coloquei Jesus no meu casamento, a minha mulher, eu comecei a ver minha mulher como uma princesa como eu nunca tinha visto. Eu nunca valorizei ela como eu valorizei quando eu conheci Jesus. Mas por quê? Porque eu conheci esse Deus que me traz alegria. Eu não tenho lutas? Tenho. Eu acho que todos nós temos. Meu casamento se tornou um mar de rosa? Para mim é. Mas às vezes ainda tem uns espinhos para ser arrancado. Mas mesmo assim, o Espírito Santo está ali me ajudando, me conduzindo, mostrando, ensinando o que eu tenho que fazer. Então, aí Jesus vem falar, pastor Luiz, quando você estiver passando pela luta, pela prova, passe alegre, porque você está de passagem e a tua morada já está marcada, você já tem a tua passagem comprada para a mansão celestial. Então essa era a alegria que o apóstolo Tiago falava. Passem contente, vocês daqui a pouco estão partindo. É isso que ele falou para aquele povo que se convertia, daqui a pouco Jesus vem vindo aí, vocês vão morrer, enfim, vai acontecer, mas vocês estão com Ele. E a gente percebe, sabe, que os discípulos apóstolos, eles morreram, todos morreram por amor a essa palavra, e nenhum deles reclamou. Você não vai ver nenhuma passagem, algum deles falando, miserável homem que sou, olha, o apóstolo Paulo falou isso contra o pecado, tá? Mas miserável que sou, estou sendo sofrido, olha o que eu tenho passado. Não, você não vai ver nenhuma passagem eles falando isso. Pelo contrário, enquanto estavam presos, louvavam ao Senhor, eram felizes por estarem na prisão, e louvando as cadeias se abriam. A palavra de Deus fala que o Senhor habita no meio dos louvores. Eu creio que no período de louvor, no período da palavra, enfim, esse culto ao Senhor, Deus se manifesta em todos os momentos. Pode ser que você não percebeu agora, ainda, mas durante o louvor você pode ter sido curado. Você recebeu libertação. Pessoas estão sendo libertas e salvas no período de louvor. No versículo 5, no 4, vamos ler novamente o 4. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completos, sem faltar em coisa alguma. No caso daqui, tenha, porém, a paciência, eu não sei se alguma tradução está assim, tenha perseverança, e a sua obra perfeita, para que sejais maduros. Seja perfeito e seja maduro, Deus pede. A obra de vocês seja perfeita, e vocês cresçam, a gente cresça. Meu irmão, deserto, a gente costuma falar deserto e prova, não é lugar de desespero para quem tem Jesus. Não é lugar de você entrar em pânico se você tem Jesus. É lugar de aprendizagem, é lugar de crescimento. Quando aquele povo saiu do deserto, quando Moisés libertou o povo do Egito, quantos anos eles caminharam no deserto?
40 anos. Por que eles não foram direto? Por que Deus já não levou ele direto? Não fez eles ficar rodando 40 anos em círculo? Eles precisavam aprender, eles precisavam entender quem era Deus. E a gente sabe que esse povo não entrou na terra prometida. Eles não alcançaram a promessa. Por quê? Porque murmuraram, porque não aceitavam, eram rebeldes, fizeram ídolos, enfim, contrariaram a vontade de Deus. Então eles não alcançaram a promessa de Deus. E quando fala aqui, para que nós tenhamos perseverança e sejamos maduros, ser perseverante é permanecer, e ser maduro é você entender, compreender essa palavra e viver ela. Isso é ser maduro. Sabe, eu vejo às vezes pessoas falando, olha, eu não sei se vocês já ouviram, espero que não, mas eu vejo às vezes falando, olha, tal igreja, ou igreja Y, ou igreja X, ou até mesmo a nossa, está fria, está morta, está morrendo. Meu irmão, quem é a igreja aqui? Levanta a mão, quem é a igreja aqui? Você está morto? Você está frio? Então glorifica o Senhor, porque você está vivo e o Deus vivo está aqui. A igreja não pode estar morta, a igreja não pode estar morrendo, ela não pode estar fria, porque você está aqui. Porque quando eu declaro que a igreja está morrendo, é porque eu estou morrendo. Então não deixe o inimigo usar a tua boca para falar, olha, a igreja está morrendo. Essa igreja é do Senhor, ela está viva, ela está crescendo, nós estamos avançando. Seja maduro, vamos ser maduro. Vamos crescer no Evangelho do Senhor, ler essa palavra e colocar ela em prática na nossa vida. Nós não podemos proferir, a palavra fala que nos lábios, de uma boca que sai bênção não pode sair maldição. De uma fonte que sai água salgada não sai doce. Então nós temos que ser o quê? Maduros, perseverantes. A igreja está com dificuldade? Quem sabe ela está, mas eu confio no meu Deus, o Deus dessa igreja. Eu sei que ela pode crer. Se hoje ela está passando, não está, mas se estiver passando uma dificuldade, em nome de Jesus, é mais uma batalha que nós estamos travando e é mais uma vitória. É mais uma vitória. Se o teu lar, se a tua casa, o teu trabalho, enfim, se a tua vida não está de acordo conforme você acha que tem que ser, coloque na presença de Deus, que se estiver de acordo com a vontade dEle, Ele vai mudar. A vontade do Senhor é fazer a vontade do seu coração. Deus se alegra em fazer a vontade do seu coração, mas precisa que você tenha fé. E por isso, mais uma vez, nós temos que entender o que é fé. Nós precisamos pedir para Deus, Deus, me ensina o que é fé. Me ensina, me faz compreender o que é fé. Sabe por quê, meu irmão? Eu creio, em nome de Jesus. Eu creio que quando o Senhor nos ensinar, nos fortalecer, nos mostrar realmente o que é fé, dessa frente, paralíticos vão andar, cegos vão ver, mudos vão falar. Porque esses homens de Deus que aqui receberam essa palavra para ser feliz na tentação, eles fizeram isso. Eles curaram, eles expulsaram demônios, eles fizeram o coxo andar, cego ouvir, o mudo falou, o morto ressuscitou. Nós temos que crer que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele será sempre o mesmo, o poder é o mesmo. Então o Tiago fala, olha, tenham alegria de passar pelas provas, porque quando vocês forem provados, quando nós somos testados, e Deus nos aprovar, Ele vai entender, Deus vai nos colocar no nosso coração, e nós vamos entender o que é fé. Mas primeiro nós temos que ser provados, e aprovados por Deus. No versículo 5 ele fala, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberadamente, e não lança o rosto, e se lhe é dada. Essa sabedoria, meu irmão, que Tiago fala, como ele fala de uma tentação, ele fala de uma prova, para passar por essa tentação, ou pela provação, ou prova, nós precisamos de ter a sabedoria do Senhor. E como que a gente adquire a sabedoria de Deus? Buscando, orando, jejuando, entendendo qual é a proposta de Deus pela sua palavra. Então ele fala, olha, peça sabedoria a Deus. Tem situações da nossa vida que se a gente agir de impulso, a gente vai errar com certeza. Mas se nós pedirmos a orientação de Deus, a sabedoria de Deus, eu creio que ela pode ser a situação mais difícil que alguém possa imaginar. Para Deus, isso vai se tornar muito fácil. Para Deus é muito fácil. Porque para Ele move, como eu já disse, os céus e terras por você. Por você. Mas pastor, por que ainda não tem acontecido quase nada do que eu peço para Deus na minha vida? A Bíblia fala, peça com fé. O que é pedir com fé? Peça crendo
de que esse Deus que você serve, esse Deus que é o seu Pai, Ele é poderoso para todas as coisas. Jesus Cristo falou assim, olha, peçam tudo o que quiserem. Ele falou, ele não falou peçam alguma coisa, quando vocês peçam tudo. Então não tem restrição para Deus, para o que Deus pode fazer por você. Deus não restringiu nada. Tudo o que vocês quiserem, tudo eu farei, ele falou. Mas no nome de Jesus. Porque o nome dele é quem vai modificar, é o nome dele que vai fazer a diferença. No 6, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma parte para outra. Eu não sei se, aqui já está dizendo que é pelo vento mesmo, né? Eu não sei se todos nós temos esse conhecimento, todos nós temos esse conhecimento, de que a onda ela só se forma por causa do vento. Né? As ondas, quando elas estão grandes, é por causa do vento. Quando elas são menores, é porque o vento diminuiu. Enfim, é o vento que faz a diferença. Mas ele fala assim, olha, peçam com fé, porque aquele que pede, duvidando, é semelhante à onda do mar. Sabe o que significa isso? Às vezes nós colocamos um pedido, uma situação na presença de Deus. Deus, eu coloco essa situação na tua presença. Senhor, eu estou em desespero. Senhor, eu estou precisando. Enfim, a gente coloca na presença de Deus aquela situação. Sabe o que a gente faz logo em seguida que a gente acaba de orar? A gente vai pedir conselho de, não que não seja válido, mas nesse caso não. Se você colocou Deus na causa, é Deus. Aí a gente vai ter um amigo, a gente vai ter uma pessoa que a gente confia até, e vai pedir opinião. Você já pediu para Deus. Aí você vai pedir opinião daquela pessoa. O que você acha disso? Você acha que se eu fizer isso? Meu irmão, aquela pessoa te ama, ela é teu amigo, ela te quer bem. Mas será que é a resposta de Deus que Ele vai passar para você? Como que você vai ter certeza que realmente é aquela resposta de Deus? E quantas vezes nós temos até perdido amigos, amizade. Irmãos têm ficado magoados, por quê? Porque às vezes a gente vai querer entrar numa situação que Deus já está no negócio. Se Deus está no negócio, meu irmão, é só Ele. Mateus capítulo 6, versículo 6, se não perceber, fala assim, que quando você quiser falar com seu pai, entre em secreto no seu quarto, fecha a porta e fala com seu pai. Abre teu coração. Então tem situação da nossa vida que nós precisamos de conselho, sim, de um irmão, de um pastor, de um amigo, mas tem situação que é Deus. E quando você coloca Deus nessa situação, meu irmão, espera, porque o tempo de Deus vem, a vitória do Senhor vem, mas é no tempo dEle, não é da forma que nós queremos, é no kairós dEle, é Ele que sabe o momento certo e a hora certa de fazer. E fala assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Aquele que se deixa levar como a onda do mar, uma hora eu faço isso, uma hora eu tomo essa posição, uma hora, agora essa posição jamais não dá, eu vou passar para essa posição, mas deixa Deus fora e não segue os conselhos do Senhor, ele fala, olha, é como a onda do mar, bate. Na verdade, quando eu vou para o mar, que eu lembro desse versículo, eu oro no mar, eu vejo que aquela onda, ela é limitada, né? Ela vai e volta, ela tem um limite. Só se der um maremoto, alguma coisa, mas ela é limitada. Então ela fica estagnada, ela não sai do lugar, ela fica ali naquele limite dela e não passa dali. E ele fala assim, olha, então se nós duvidamos, se nós não temos fé, nós somos como essa onda do mar. Nós cremos, uma hora cremos que Deus vai fazer, aí no outro dia Deus não faz porque não é no kairós dele, não tem, já descremos, já não acreditamos, Deus não lembra de mim, Deus esqueceu de mim, será que Deus sabe que eu falei com Ele? Não. Isaías capítulo 59, Deus não é mudo nem surdo, e não está com o ouvido tapado, boca tapada, para te ouvir, Ele está pronto a te ouvir. Então Ele te ouve, né? Ele sempre ouve aos seus filhos. No 7, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Interessante esse versículo, o homem de coração dobre. O que é um coração dobre? Tem dupla, vamos dizer assim, como se fosse uma pessoa de dupla personalidade. Ele tem um coração que hoje ele concorda, amanhã ele já não concorda mais. Hoje ele aceita, e até mesmo na vida espiritual. Hoje ele pula de alegria, hoje ele salta de alegria com o Senhor. Amanhã ele está questionando. Coração dobre. Não sabe ser fiel na bonança e não sabe ser fiel
quando está no pouco também, nem no muito e nem no pouco. Ele é inconstante. Se ele tem pouco, ele reclama. Se ele tem muito, ele tem medo. Já ouviu pessoas assim? Eu já conheço pessoas que nessa situação, eu tenho pouco, ele reclama, ele não tem. Aí quando Deus dá uma estabilizada na vida espiritual dele, na vida financeira dele, ele fala, agora eu corro risco de vida. Agora vão querer me perseguir por causa do meu dinheiro. Então não sabe o que é como a onda do mar mesmo, é inconstante. Uma hora aceito, uma hora não aceito, uma hora eu quero, uma hora não quero. Nós temos que ser maduros. Eu sou assim com o Senhor, é assim que eu ando com o Senhor, é dessa forma que eu creio, é dessa forma que eu vou andar, a minha fé é baseada nisso. É assim que nós temos que andar com o Senhor. Nós podemos ter dois pensamentos, cochear, né? Andar cocheando. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Olha bem, o que é glorie-se? Talvez na tradução, na linguagem de hoje, está diferente aí. Glorie-se o homem, mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Glorie-se aquele que não tinha nada, e Deus deu providência. Glorie-se na sua exaltação, na providência de Deus na tua vida. Se alegre com isso. Seja pouco, seja muito, de repente seja só uma cesta básica, de repente seja um arroz com feijão, ou de repente seja uma chima, para quem foi na África, seja uma chima com... Amém. Glória a Deus. Seja um pão com repolho, glória a Deus. Deus entrou com providência na minha alimentação. Eu tenho que glorificar a Deus por esse momento, por isso que Ele está fazendo por mim. E na sequência ele fala do rico, que o rico em seu abatimento, em seu abatimento, porque ele passará como uma flor da erva. Ele fala, olha, o rico também se exalte no seu abatimento. Estou abatido, perdi o que eu tinha, mas eu tenho Jesus. Então eu exalto o Senhor, porque eu ainda tenho o Senhor. Eu posso perder, né? Aí nós temos exemplo de quem? De Jó. Jó, ele foi abatido em toda a sua vida financeira, ele perdeu tudo. Perdeu seus filhos, perdeu sua riqueza, perdeu tudo. Mas o que ele falou? Quando a mulher veio e falou assim, olha Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre, Jó. Você fala como uma louca, mulher. Você fala como uma louca. Nu eu vim, nu eu voltarei, vive o meu Redentor. Vocês estão percebendo a adoração a Deus? Que nós não precisamos ter, nós não precisamos que Deus faça algo para nós. Tem uma música que fala, se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Se Ele abrir uma porta, amém. E se Ele não abrir, amém também, glória a Deus, porque Ele é Deus. Ele continua sendo Deus. Jó declarou isso, eu perdi tudo, mas vive o meu Redentor, porque Ele é Deus. Ele está comigo, Ele não me abandonou. E a gente sabe que Deus abençoou Jó 2 vezes mais de tudo que ele tinha pela fidelidade, por ter honrado o nome do Senhor. Talvez o teu momento hoje, o meu momento hoje não seja o melhor, não está de acordo com aquilo que eu quero, ou com aquilo que você quer. Mas exalta o Senhor, mesmo na tristeza, mesmo no momento mais triste da tua vida. Eu tenho um exemplo que eu converso sempre com, eu acho que os irmãos que são mais antigos vão lembrar. Eu converso sempre com o André, que trabalha comigo. Né, André? Nós tínhamos um menino nessa igreja chamado Luiz, um rapaz de 16 anos, 17 anos. Eu acho que os que são mais antigos na igreja vão lembrar. Esse menino estava com câncer. Eu lembro que uma vez eu conversei com ele até, porque eu fui curado de câncer. Eu quis animar ele, acrescentar a fé dele. E esse menino morreu, na verdade. Com 16 para 17 anos ele faleceu. O câncer matou esse menino. Ele foi enterrado num sábado, irmão. No domingo de manhã eu vim aqui na igreja, que eu tinha alguma coisa para fazer na igreja, da cantina, acho que era, eu estava na cantina. Eu cheguei aqui, a mãe dele estava prostrada aqui nessa frente do púlpito. E cantava aquele louvor, te louvarei, não importa a circunstância. Te adorarei. Quando eu vi aquela mãe, no dia seguinte, que perdeu seu filho de 16 para 17 anos, adorando o Senhor, eu me senti muito pequeno, irmão. Porque começou a vir à minha memória quantas coisinhas pequenininhas que eu estava reclamando. Por exemplo, eu tenho que trabalhar, às vezes nós somos assim, eu tenho que trabalhar a semana toda, chego no meio da semana, eu tenho reunião de ministério, eu tenho a escola de ministérios, eu tenho curso de batismo, eu tenho. Irmão, glorifique a Deus que você esteja ocupado na obra do Senhor. E quando eu via essa mulher, eu reclamava às vezes que eu tinha que correr cedo, eu trabalhava na obra desesperadamente, chegava no domingo, eu tinha que correr, suprir as coisas da cantina, e às vezes eu falava, meu Deus, eu não vou dar conta disso, é muita coisa. Mas quando eu via aquela mulher chorando ali, adorando ao Senhor, e nesse louvor, falando, eu te adorarei, não importa a circunstância,
Falei, Deus, eu não tenho adorado o Senhor assim. Na verdade, eu tenho reclamado, eu tenho murmurado. E Tiago fala assim, olha, passe com alegria. Passe com alegria. Essa mulher, eu não sei, eu não vi mais essa irmã, mas ela demonstrou isso aqui. Ela estava ali adorando ao Rei dos Reis, sabendo que o seu filho tinha sido enterrado um dia antes. Isso é muito forte, irmão. Para quem já perdeu um filho, eu nunca perdi, eu sei, mas eu vejo, para quem perdeu um filho, sabe que isso é muito forte. Sabe que isso é uma tristeza muito grande, muito profunda. E às vezes tem que ser até trabalhado na alma de uma pessoa assim, porque ela fica muito chocada com essa situação. Mas não, ela estava aqui adorando ao Senhor. Ela estava aqui prostrada, adorando ao Senhor. Glória a Deus. Ele fala assim, ele dá uma explicação em relação à riqueza. Não que Deus, olha, irmão, não que Deus não quer que você seja próspero. Deus está falando do amor à riqueza, apego à riqueza, tá? Porque sai o sol e o ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Quando fala assim, não é que Deus não quer que você seja rico, não, amém, Deus. Amém, irmão, que Deus te abençoe, que você seja próspero, que é a vontade do Senhor. Mas quando a gente coloca o coração ao dinheiro, o coração à riqueza, aí Deus fala, você é como a erva do campo, você tem aparência hoje, amanhã bate o sol, murcha e se acaba aquela aparência toda. Quer dizer, é passageiro, são coisas da terra, são coisas deste mundo. E aqui, Tiago, ele fala da salvação. Ele está instruindo a igreja, as 12 tribos no caso, a salvação, a alegria da salvação. E ele fala no 12, bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Bem-aventurado. Bem-aventurado é o quê? Mais do que feliz. Não é feliz, não. Mais do que feliz é o homem ou o varão que sofre a tentação, passa pela tentação. Ele está na tentação, ele está na prova. Porque quando for provado, quando ele passar na prova, quando ele passar por todas as dificuldades, como disse Tiago no capítulo 2, no versículo 2, com alegria, pensando no Deus dele, exaltando o Deus dele como Jó, e fala, aí sim, quando for aprovado, receberá a coroa da vida ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Salvação, vida eterna. O apóstolo Paulo, ele citou essas palavras no último dia de vida dele. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E desde agora estou indo para pegar, eu estou falando com as minhas palavras agora, a coroa a qual ele me prometeu, e não somente a mim, ele fala, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Essa foi a declaração do apóstolo Paulo. E aqui, Tiago fala mais uma vez, a todos que o amam. Se nós amamos a Deus, nós entendemos, compreendemos e cumprimos os seus mandamentos. Está isso, está no Evangelho. Aqueles que amam o Senhor, a demonstração de que você ama a Deus é cumprir, obedecer os mandamentos do Senhor. É a única forma que você tem de mostrar, porque está no Evangelho, está escrito na palavra do Senhor. Jesus falou, se vocês me amam, e amam o meu Pai, vocês cumprem os seus mandamentos, vocês cumprem o que está escrito aqui. Essa é uma forma de demonstrar. Lógico que nós temos várias formas de demonstrar o amor de Deus, adorando-lo, mas mostrar para o Senhor que você ama, você cumpre, você faz o que Ele pede. Você faz o que Ele manda. E ele fala assim no 13, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vamos entender. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Vem a prova, amém? Deus permite a prova, para nós sermos provados. Mas quando ele fala, ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, meu irmão, a prova, ela não é motivo para você cair no pecado. A prova, ela não é uma situação para que você saia da presença de Deus. Por isso que está falando aqui, olha, não diga que foi Deus que fez isso. Porque está sendo instruído, passe com alegria, você tem motivos para ser feliz com Deus. Então, na prova, você não é motivo para falar, olha, a minha luta foi tão grande que eu caí. Eu vou falar pela Bíblia, irmão, aqui pelo que está escrito, baseado no que está escrito aqui. Não diga, de Deus sou tentado. Onde estava Deus quando eu passei pela minha luta, eu acabei caindo. Deus esteve o tempo todo do seu lado, talvez você não tenha dado ouvido. Talvez você não tenha dado atenção ao Senhor. Talvez você não tenha ouvido a voz do Espírito Santo. O apóstolo Paulo tem uma passagem dos Coríntios que ele cita, para a igreja de Coríntios, falando com a igreja de Coríntios, ele cita assim, ó. Ele fala de uma situação dos ídolos, ele fala assim, se é que vocês têm o Espírito Santo de Deus, ele coloca uma interrogação.
Sabe por que ele coloca essa interrogação? Porque viver com Deus, com Cristo, é por fé. Eu pergunto aqui, quem viu Deus aqui? Alguém viu Deus, literalmente? Alguém viu Deus aqui, literalmente, aqui na igreja? Alguém viu Jesus Cristo, literalmente, aqui? Mas por fé, eu creio, Ele está aqui agora. Jesus Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo se faz presente neste lugar. Porque eu creio assim. E a palavra me ensina assim, e você crê assim. Por isso estamos aqui. Nós servimos a um Deus invisível? Sim, mas real. Ele é real. Ele não é uma história. Ele é real porque Ele mudou a minha vida e Ele mudou a sua vida. Hoje o que vivemos só Ele podia fazer. Se vivemos hoje da forma que estamos, temos a vida em abundância, ou estamos bem, foi Ele que fez, não foi nós. Porque nós não temos condições de mudar em nada, não temos condições de mexer em nada na nossa vida, no nosso interior. Só Jesus mexe, só Ele toca, só Ele muda. Então ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Se pecarmos, meu irmão, Deus não tem nada com isso. Se no período da tua prova ou você pecou, ou eu pequei, isso é uma consequência nossa, minha e sua, não de Deus. Deus permite a prova, mas Ele quer te provar para ver até onde você pode caminhar. Ele fala que Ele não dá um fardo maior que você possa carregar. E não dá mesmo. Deus, quando as situações vão acontecer, eu creio isso assim, muito, e tenho vivido isso, e creio que vocês também têm vivido. Quando acontece algo, ou vai acontecer, Deus já avisa antes. Muitas vezes Deus avisa, se nós estivermos atentos ao Espírito Santo, Ele avisa antes. Nós já entendemos e sabemos. Quantas vezes na minha vida eu estou agoniado, eu estou triste, e Deus de repente mostra, olha, é isso, é por isso que você estava assim. Acontece aquela situação, se contorna, Deus dá a vitória, e aí eu entendo, era por isso que eu estava assim. Mas perseverar. Se naquele momento de luta, naquele momento de desespero, eu saio fazendo tudo, atirando para tudo quanto é lado, fazendo o que tem que ser feito, eu acabo errando e pecando. E aí eu vou acabar o quê? Acabo blasfemando. Poxa Deus, onde é que o Senhor estava na hora da minha prova? Sempre presente, sempre presente. Mas eu falhei, eu pequei. Então, Deus não atenta ninguém para o mal e nem Ele pode ser tentado pelo mal. Agora no 14, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cada um, olha bem, cada um é tentado quando atraído e engodado. Algumas vezes eu já citei esse versículo aqui, todos sabem que é engodo. Até marquei aqui no dicionário, procurei no dicionário, para mim ter uma explicação melhor do que é um engodo. Engodo é ser iludido, ser enganado. Também chamam de engodo aquela ceva que faz para peixe ou para bicho no mato, né? Para quem era caçador, em nome de Jesus, que era caçador, né? Então faz aquela ceva, vai tratando do animalzinho, vai tratando do peixe, faz aquela comidinha todos os dias para chegar ali depois, pesca o peixe com maior facilidade, porque ele vem comer naquele lugar. O animal é a mesma coisa, o animal do bicho do mato, né? Então, Satanás, o que ele faz? Mas cada um quando é tentado, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pelo diabo. Ele tem as suas ciladas, meu irmão. Sabe quantas horas o diabo tem para armar uma cilada para nós durante o dia? Se tivesse 25, seria 25, mas ele tem 24. 24 horas ele luta, a Bíblia fala que ele ruge como leão ao derredor, tentando, procurando a quem possa tragar. Então o inimigo da nossa alma, ele não descansa. Quando ele olha para mim e olha para você, ele quer derrota. Ele quer colocar você para baixo, ele quer que induzir ao pecado, ele quer que você peque. Mas aqui fala assim que nós somos os culpados, porque ele faz um engodo, né? No caso ele é engodado pela sua própria concupiscência, ou o que é concupiscência? Mau desejo, pelos nossos maus desejos. Uma vez o apóstolo falou de uma ministração dele aqui sobre a internet. Isso não é só para jovem não, tá? É para todos nós. Até mesmo para os velhos que nem eu assim também. A internet é uma coisa terrível. Ela é útil, mas pode se tornar terrível, se a gente não souber usar. Satanás prepara muitos engodos, muitas iscas que ele lança na internet para nossas vidas. Quando você abre lá, uma vez eu abri, eu lembro quando, foi logo no começo, quando a gente comprou o computador, o André gostava muito de avião. E eu abri numa página e falei assim, vou ver sobre avião. Eu coloquei aviões. Aí você imagina o que apareceu, né?
Aí você se imagina o tipo de avião que apareceu lá, né? Falei, meu Deus, o que eu coloco para ver avião então? O que eu vou colocar para ver avião se apareceu isso? Apareceu até aviões de forró, avião de tudo que é tipo, menos o avião que eu queria. É um engodo, meu irmão. Se naquele primeiro momento você bate o olho, você sabe que aquilo vai te fazer mal, sabe que aquilo vai te conduzir ao pecado, para que nós vamos ficar olhando para isso? Para que eu vou dar margem para o diabo me levar? Esse engodo, esse preparo que ele fez para mim. Porque assim, ele também, não pense, nem eu pense, nem você pense que nós somos mais espertos do que ele, porque não. Nós não somos mais espertos do que ele. Eu costumo dizer que se ele não fosse tão esperto como é, ele não estaria dominando o mundo. O mundo jaz no maligno. O mundo está na mão do maligno. Então, nós é que temos que vigiar. Somos nós é que temos que estar atentos à palavra de Deus para que não sejamos conduzidos a isso. E aí o que acontece? Quando vamos orar, quando vamos pedir, as nossas orações são impedidas por quê? Por causa do pecado, meu. Ele fez o engodo, ele preparou e com toda a paciência ele espera. Ele pode esperar 1 ano até se ele quiser. Ele deixa você olhando aquela internet 1 ano se ele quiser. Eu creio que ele tem pressa até para derrotar, mas ele espera até 1 ano se for necessário. Aí você fica, uma olhadinha não faz mal, 2 olhadinhas não faz mal, 3 olhadinhas não faz mal, 1 vez por dia não faz mal, 2 vezes por dia, 3 vezes, quando você vê, você está tomado, ele já te laçou, ele já te pegou. E aí, a Bíblia fala aqui, na sequência, depois havendo a concupiscência, o mau desejo concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. E não é a morte carnal, viu, meu irmão? Satanás ele não está interessado na morte, só na morte carnal, é na morte espiritual. Então, para ele interessa matar é a tua vida espiritual, que você não tenha mais destino com Deus. Então, ele é muito esperto. Tiago, quando ele instruía as 12 tribos, que instruía o povo, ele sabia que o povo estava vivendo de certa forma desse jeito. Por quê? Eram pessoas novas convertidas, pessoas que estavam correndo apavoradas. Cuidado, o teu adversário tem preparado armadilhas. Mas pastor, é todos os dias? Toda hora. Se possível, ele arma armadilhas até dentro da própria igreja, se nós dermos vazão para isso. Até dentro da própria igreja ele arma armadilha para derrotar os filhos de Deus. Mas maior é o que está em nós do que o que está no mundo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Você é ungido e ungida de Deus. Nenhuma praga chega à tua tenda. Você é mais do que vencedor. Olha as promessas que Deus e a proteção que Deus tem te dado. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido, porque o Senhor está com você. Toma posse da palavra do Senhor, toma posse dessa vida com Cristo. E ele fala na continuação, não erreis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, a quem não há mudança e nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Você é a menina dos olhos de Deus. Você é a primícia da criatura. De tudo que Deus criou, você é primícia. Você é a essência, você é a beleza. Deus te ama de uma forma tão grande, me ama de uma forma tão grande, que ele cita, que ele fala aqui, um dos versículos, que eu sou a menina dos olhos dele. Vocês já pararam para imaginar o que é a menina dos olhos? Nem a gente consegue colocar o dedo na menina dos olhos. É ou não é verdade? Quando a gente pensa em colocar o olho, ele fecha automaticamente, ele se protege. E Deus fala, vocês são a menina dos meus olhos. Eu guardo vocês. Eu guardo vocês, eu protejo vocês, eu cuido de vocês. O inimigo pode rugir. O inimigo pode, como diz um irmão que era da nossa igreja, o Nelson, ele pode bater os seus cascos, ele pode bater as pernas de seca que ele tem, mas ele só vai fazer isso, mais nada, porque o Senhor está comigo. Abra comigo agora em Romanos, vamos dar uma olhadinha em Romanos, volta um pouquinho comigo em Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8, do versículo 15 em diante.
Romanos capítulo 8, versículo 15. No 7. Deixa eu que estou errado aqui. Espera aí. Aqui. Romanos 8, do versículo 15. Amém? Porque não recebesse o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebesse o espírito da adoção de filho, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também co-herdeiros de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há em nós de ser revelada. Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que há de ser revelada. Olha bem, o apóstolo Paulo fala, olha, essas aflições que nós temos passado, elas não podem ser comparadas com a nossa salvação, com aquilo que Deus, com a promessa de Deus. Por quê? Porque a ardente expectação da criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Olha, irmão, ele fala assim, se você é filho, o Espírito de Deus testifica no seu. É a Bíblia que fala. O Espírito do Senhor testifica no teu coração, no teu espírito, que você é filho de Deus. E nós sabemos como que somos filhos de Deus. Mas ele fala assim, olha, mas a criação, aqueles que não têm Jesus, aqueles que não têm Deus, esperam, ansiosos, a manifestação, o poder de Deus através da tua vida. Eles esperam a manifestação, como foi dito, de ver o aleijado andar, o mudo falar. Eles esperam isso, eles esperam o poder de Deus manifesto dentro da casa do Senhor na tua vida. Você é a igreja do Senhor. É você que Deus vai usar para ser manifesta a glória dEle. É você que Deus vai transformar. É você que o mundo lá fora vai ver e vai ver o brilho de Jesus em você. É obrigação. O pastor tem suas obrigações? Tem. Nós temos a obrigação de cuidar das ovelhas do Senhor. Jesus Cristo falou para Pedro, Pedro, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas. Mas manifestação da glória de Deus é para todos, não é para pastor, só para o pastor, para o presbítero, para o líder, é para você. Até mesmo para você que entregou a tua vida para Jesus domingo passado, se você está aqui hoje, a manifestação de Deus é através da sua vida. Porque o que você precisava, você já tem, Jesus. Você já tem Jesus e o Espírito Santo habita em você. Então, a criação espera a manifestação da igreja do Senhor. Aqueles que não conhecem a Deus, eles estão de olho em você. É verdade, pode crer nisso. Aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não são, vamos assim dizer, o chavão, né, não são crente, eles estão olhando para você que é crente. E eles estão analisando você e vendo se é viável servir a Jesus. Se é bom servir a Jesus. E se eles não vêm, porque não acham bom a nossa vida, que a nossa vida é monótona, que ser crente é chato, não é assim? Que muitas vezes falam. Você sabe que quando eu me converti, eu fui, entreguei minha vida para Jesus. Não, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu estava numa célula. Aí quando falavam para entregar a vida para Jesus, sabe o que eu pensava? Vou fazer o que dentro de uma igreja? Eu vou ficar sentado lá dentro? O que eu vou fazer depois? Meus amigos, o que vai ser da minha vida? Sabe? Um martírio, um problema grande para mim se converter, entregar a vida para Jesus. Por quê? Porque na verdade, lá, quando eu não tinha Jesus, eu olhava para as pessoas que se diziam, alguns até, que eram crentes, que diziam ser crentes, e não tinham um bom testemunho. Sabe o que eu pensava? Eu sou que nem eles, a diferença é que ele vai para a igreja, e eu não vou, mas eu faço as coisas que ele faz. E às vezes algum deles até bebiam. E eu gostava, eu era praticamente um alcoólatra. Eu falava, eu também sou igual a eles, qual a diferença? Só porque eu tenho que ir para a igreja? Então, eles não demonstravam luz. Mas um dia eu até citei isso já em culto, eu vi num rapaz, um pedreiro, os olhos dele brilhavam. E aquele brilho me fascinava e me incomodava ao mesmo tempo. Eu olhava no olho daquele rapaz e falava, por que o olho dele brilha desse jeito? Eu chegava em casa, abria meu olho no espelho assim, era seco. Eu falava, por que o olho desse rapaz brilha? Aí um dia ele falou para mim,
eu sou evangélico, eu sou da Assembleia de Deus. E eu, como tinha um pé atrás com um crente, falei, deve ser dos mesmos, daqueles mas por que o olho dele brilha e o meu não? E o dia que eu entreguei minha vida para Jesus, eu cheguei no espelho, eu vi o meu olho brilhar, falava assim, agora eu entendo. É o brilho do Senhor. Eles esperam ver isso na gente, irmãos. Eu vi nesse rapaz a diferença, as atitudes. Não era só o brilho do olho, as atitudes dele. Ele era um servo do Senhor. Do jeito dele, mas ele servia ao Senhor em honestidade. Ele tinha uma vida santa com Deus. E isso fez uma diferença na minha vida, para mim poder aceitar Jesus. A criação espera em nós, espera de nós, uma diferença, uma mudança. Eles esperam viver exatamente isso que Tiago falou aqui. Eles esperam ver que você está passando, você está na dificuldade, mas você é feliz. Você está passando na prova, mas eu sou feliz. Você não é crente? Sou. Mas por isso eu digo, mesmo diante da dificuldade, vive o meu Redentor, vive o meu Rei, vive o meu Senhor. Eu não vou blasfemar, eu não vou falar nada contra o meu Deus, porque eu sei que nas horas difíceis Ele está comigo, tanto na saúde, quanto na pobreza, como a gente diz no casamento, em todos os momentos Ele está comigo. Creia isso. Satanás é muito esperto, como já foi dito, ele quer te pegar nas horas difíceis, que você acha que você está sozinho. Onde está Deus? Deus está com você, Ele nunca vai te abandonar. Você pode passar pelo vale da sombra da morte, Ele fala, vai estar com você. Você pode estar no mais profundo abismo, Ele vai estar com você. Você pode estar passando pela maior dificuldade, espiritual ou familiar. Deus está com você. Você só precisa ter fé, crer, perseverar e amadurecer na palavra de Deus. Crer, amadurecer na palavra de Deus é crer. Essa palavra vai se cumprir na minha vida. Isso aqui, essa palavra vai fazer diferença na minha vida. Vai transformar minha família, vai transformar a minha vida, vai transformar tudo o que tiver ao meu redor. Até mesmo aqueles que eu nem conheço, eles vão ver Jesus em mim. Eles vão ver Jesus brilhar em mim. Meu irmão, não seja um leitor da palavra de Deus. Viva essa palavra. Viva ela. O que é viver ela? Se está escrito que você tem que fazer, meu irmão, por mais difícil que seja, faça. Vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque por mais que você sofra como esses discípulos, os homens e mulheres de Deus sofreram, eles alcançaram a salvação. Eles alcançaram o dia do juízo. Sabe o que alcançaram como? Eles vão estar diante de Deus. E alguns deles, a Bíblia diz que vão até julgar as nações, vão estar juntos julgando as nações. Homens, heróis da fé. Homens que lutaram, morreram, entregaram suas vidas por amor a esse evangelho, por amor a essa palavra. Se eles não tivessem entregado sua vida e não tivessem crido, eles tivessem desfalecido, nós nem teríamos sido alcançados hoje. Nós não teríamos mais nem a Bíblia. Nós não conheceríamos a palavra de Deus. Mas eles perseveraram, eles foram maduros na fé. Se Jesus está comigo, eu vou até o fim. Eu vou até a morte. E Jesus tinha alertado eles, né? Muitos de vocês vão até morrer por amor a mim. Eles tomaram posse disso. Que a gente costuma querer tomar posse de bênção, né? Deus vai te fazer próximo, aleluia. Glória a Deus. Eu tomo posse, né? Mas você também pode morrer por Jesus. Aí não, né? Para que eu vou querer riqueza se eu vou morrer? Aí já faz aquele montante de situações. Meu irmão, o apóstolo Paulo falou, viver é Cristo, morrer é lucro. O apóstolo Paulo é um exemplo, né? Além de Jesus ser o nosso maior exemplo, mas o apóstolo Paulo é um exemplo. Eu tenho ele como exemplo, não só ele como todos, mas ele, as suas cartas são um exemplo de homem. O viver é Cristo, o morrer é lucro. Posso morrer agora, posso partir agora, eu tenho Jesus, eu estou com Ele e eu sei para onde eu vou. Amém? Que você tenha essa certeza no seu coração. Você tenha certeza do lugar que você vai, do lugar que você está indo. E a certeza, mesmo vivendo aqui. Eu tenho fé para passar por todas as situações, porque eu sei quem está comigo. Creia nisso, meu irmão, creia mesmo, em nome de Jesus. Creia que Ele pode modificar, Ele é o Senhor. Ele pode modificar todas as coisas, Ele mexe no curso até da natureza. Ele para o sol, Ele faz chover, Ele cessa a chuva, Ele faz tudo. Por você. Amém? Então creia no Senhor. Diante dessa palavra, diante desse ensinamento que Tiago traz para as 12 tribos, né?
Eu vejo assim que ele deixa um ensino muito forte para nós também, a palavra de Deus, muito grande, mesmo sendo, na época, ele passando para os outros, hoje o Espírito Santo traz para nós. Hoje o Espírito Santo fala ao nosso coração através dessa palavra. Mesmo tendo vivido lá há tantos anos, 1000 anos, 2000 anos atrás, o Espírito Santo, como a palavra é viva, o Espírito Santo é vivo, ele fala hoje. E eu vejo que Deus hoje nos ensina o que através dessa palavra? As provações, elas têm que te servir para crescimento, não para desânimo. O que você tem passado hoje, seja para que você crescer, seja para você ser edificado na presença de Deus, seja para que o mundo veja que você tem um Deus que é provedor, que cuida de você em qualquer situação. Então cresça diante das provas, cresça, seja maduro diante das provações. Eu costumo dizer também o seguinte: se a vida na dificuldade, se você estiver passando pela maior dificuldade e a vida te der um limão, o que você faz com ele? Faz uma limonada, né? Faz uma limonada e ainda divide, ainda ajuda os outros irmãos que estão perto, dá um golinho para cada um, enfim, alegria, meu irmão, seja feliz, né? Transforma esse limão que é azedo, uma limonada saborosa, e alegria em meio à provação. Precisamos de sabedoria do alto, essa palavra nos ensina de hoje, nos ensina que precisamos de sabedoria para passarmos a prova. Em qualquer situação, nos alegremos no Senhor. Nossa maior alegria é a nossa salvação. Fique alerta, o inimigo não desiste de nossas vidas, ele não vai desistir. Não é para te amedrontar, não, é para você ficar mais forte ainda, porque você faz parte de um exército do Senhor. E o exército inimigo, ele vai lutar, ele não vai desistir não, ele vai continuar lutando. Mas ele sabe que ele já é um derrotado, porque Jesus já condenou ele lá na cruz. Jesus já justificou os nossos pecados naquela cruz. Então, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação. Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não servimos mais ao pecado. Nós servimos ao Rei da Glória, ao Senhor Jesus. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos servos do Senhor. Mas seja maduro, meu irmão. Cresça na palavra de Deus. Aprenda a viver de acordo com a palavra de Deus. Peça de sabedoria para Deus. Eu não entendo, pastor, eu não entendo. Tem hora que eu leio a Bíblia, eu não entendo muita coisa. Peça sabedoria. Deus, revela a tua palavra, Senhor. Eu preciso de sabedoria do alto. Eu lembro que quando eu era novo convertido, quanta coisa eu não entendia, quanta coisa eu passava, principalmente uma palavra difícil como essa, concupiscência. Para mim isso era coisa, parecia estar falando em outra língua. E a gente tem que ser maduro, analisar, compreender, se aprofundar nas coisas de Deus, para que quando vier a prova, você fazer como Jesus fez lá na tentação no deserto. Está escrito, está escrito, está escrito, e sair vitorioso. A palavra nos traz vitória. Jesus se fez vitorioso com a palavra. Então, se apegue às coisas de Deus, se apegue à palavra de Deus. Eu queria estar chamando um grupo de louvor, para estar subindo já, e eu vou estar lendo com vocês o último passagem agora, que é Salmos. Abre comigo em Salmos, capítulo 121. A gente vai estar já dando encerramento a essa parte da palavra. Salmos, capítulo 121. Esse salmo, meu irmão, eu quero que você, em nome de Jesus, eu te peço em nome de Jesus, diante da dificuldade, diante da situação que você está passando hoje, ou não está passando, ou diante da situação que você possa vir a passar, eu peço que você leia esse salmo e declare isso no reino espiritual. Declare a Satanás isso. Fale, ore, como se fosse uma oração, faça uma declaração ao reino espiritual. Salmo 121. Elevo meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra e a tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal. Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para... Aleluias! Desde agora e para sempre você é guardado pelo Senhor. Mas declare isso como uma oração. As lutas vão vir e vai. Elevo os meus olhos para o monte, ali vai vir o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o dono de tudo isso, então Ele pode todas as coisas. Ele não vai dormir, Ele não dorme. Enquanto eu durmo, Ele cuida de mim.
Está escrito aqui, ele não tosqueneja, ele não dorme, ele cuida. Enquanto você dorme, o Senhor está cuidando de você. Ele está cuidando de mim. Ele não vai deixar vacilar os meus pés. Ele vai me colocar em solo fértil, solo firme. Ele não vai deixar eu vacilar, eu dobrar minhas pernas. Porque Ele vai estar comigo. O Senhor guarda a tua entrada e a tua saída para sempre, meu irmão. Essa é a palavra do Senhor. Você crê nessa palavra? Então o Senhor te guarda para sempre. Você tem a proteção de Deus para sempre. Ou Ele vem buscar a igreja e nós vamos com Ele, ou o tempo que você viver, Ele vai estar aqui com você, te guardando para sempre. Guarda você, guarda a sua família, guarda os seus amigos, Ele guarda todos aqueles que você tiver e colocar tiver como parente ou como amigo, colocar na presença dEle, Ele guarda, Ele protege. Amém? Então que essa palavra seja vida em nossas vidas, que ela transforme a nossa vida, transforme a nossa alma, em nome de Jesus. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado